Ontem foi função também, não foi? Ontem foi o quê? Função? Foi. Ah, Foi. beleza. Tá. Boa noite, né, pessoal? Vamos começar a nossa aula aqui, tá? Vamos resolver a lista. Cadê a lista? A lista de exercício número 07 sobre arrays. Essa lista que foi a lista que valendo pontos. Tá ok? Vamos resolver ela. Certo? Vamos lá. A primeira questão diz assim, ó. Distintos. Desenvolva um programa de computador que leia 20 números inteiros e os armazene em um array. Depois, mostre na tela cada um dos valores distintos que aparecem nesse array, dizendo quantas vezes cada valor aparece nesse array. Certo? Então, vamos lá. Deixa eu puxar para cá, para poder ver as dúvidas que vocês têm no chat. Então, tá aqui. Salvar ele. Distintos.html. Script. Bom, a primeira coisa que ele pede é para ler 20 números inteiros, não é isso? Então tá aqui. Eu vou criar um array que eu vou chamar de números, certo? Vou criar um array vazio. Aí eu vou colocar os 20 números aqui. Então, enquanto números.length for menor que 20, faço o quê? Eu vou fazer var num parse int prompt informe um número inteiro. E vou colocar dentro do meu array de números. Fazendo um push, certo? Tranquilo até aí? Dúvidas? Tá tranquilo, né? Bom, depois ele diz assim, mostra na tela cada um dos valores distintos que aparecem no array. Então, o que eu vou precisar para fazer, além de fazer os distintos, eu tenho que dizer quantas vezes cada um valor vai aparecer no array, certo? Então, o que eu vou precisar? Vou precisar criar um novo array, certo? Que eu vou chamar de distintos. Que eu vou armazenar os meus elementos distintos, certo? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou também precisar contar eles, tá? Então, eu vou usar uma variável também chamada conta para contar. Então, vamos lá, vamos primeiro contar. Então, tá aqui, ó. For var i igual a 0, enquanto meu i for menor que números.length e mais. Aí eu vou fazer o quê? Vou fazer o seguinte. Vou criar aqui uma variável conta, né? Vou pegar um número. Se números i for igual ao próximo elemento dele, né? Então, para poder pegar o próximo elemento, eu vou pegar o primeiro elemento e comparar com os outros elementos, certo? Para poder fazer isso, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer um novo for para isso também, certo? Para pegar um número e comparar com os próximos elementos, certo? Então, tá aqui. Vou precisar de números, botar um novo for aqui. Var j igual a 0, enquanto meu j for menor que números.length j mais. Opa. Se meu números i, criar aqui o meu conta, né? Var conta igual a 0. Se meu números i for igual a números j, faça conta mais. Isso é para contar.
certo? Deixa eu só verificar se é isso mesmo. Sim, é isso mesmo, exatamente, certo? Então, isso aqui, esse código aqui é para contar quantos números eu vou ter, certo? Aí, para isso, eu também vou precisar armazenar os distintos, tá? Para poder armazenar os distintos, o que é que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar fazer o seguinte, ó. Eu vou precisar criar uma variável do tipo flag para saber se ele achou ou não nos distintos, certo? Então, o que é que eu vou precisar? Eu vou precisar de mais um for, tá? Então, eu vou precisar de mais um for aqui. Vou criar uma variável aqui que eu vou chamar de achou, vai ser meu flag, vou dizer que é false, certo? Então, eu vou criar mais um for aqui, ó. For var k igual a 0, enquanto o meu k for menor que o meu distintos.length. Faça k mais. Certo? Aí eu vou pegar e fazer o quê? Eu vou comparar o meu números i com o meu distintos k. Então tá aqui, ó. Se números i for igual a distintos, meu elemento distintos significa que eu achei. Certo? Então, achou muda para true e eu dou um break. Certo? Aí, se o meu achou for true, certo? Aliás, se eu não achei, é aí que eu vou botar dentro do meu distintos. Eu vou fazer distintos.push, colocando quem? O meu números i lá dentro dele, dos meus distintos. Certo? Tá? Sim. E para contar, eu vou precisar fazer o quê? Para contar, eu vou precisar também de uma outra array chamada contagem. Aí vê só. Vê se você consegue ver isso. Eu vou ter no meu array distintos, eu vou ter, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. E nesse array contagem, eu vou contar quantos elementos do array distintos vai ter. Então vai ser assim. Distintos 0 vai armazenar um elemento. E contagem 0 vai ser quem? De índice 0, né? Vai ser a quantidade de elementos do primeiro, do distintos 0. Deu para entender? Distintos 1 é o elemento. E contagem índice 1 vai ser o quê? Vai ser a quantidade de elementos do elemento distinto 1. Certo? Eu estou fazendo essa junção entre dois arrays. Eu estou fazendo com que um array dos mesmos índices, um corresponda a um elemento e o outro corresponde à quantidade de elementos que aquele array do distinto tem. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui, ó, em contagem, e vou colocar a minha conta. Porque se eu não fizer isso aqui, o que vai acontecer? Eu vou perder a quantidade de elementos que eu estou contando aqui, ó. Certo? Eu tenho que guardar de alguma maneira. Se eu vou guardar, como é que eu vou saber quem é aquela conta? Então, eu vou ter um array de contagem e um array de distintos. Certo? Finalmente, quando eu terminar esse for aqui, eu vou ter um outro for, certo? Lá fora dos for, vou ter um outro for, que vai ser só para contar os elementos distintos que eu tenho, certo? Então, para ganhar um tempinho aqui, eu vou até copiar aqui e colocar aqui. Certo? Então, tá aqui, ó. O meu elemento distinto vai ter, ó, o elemento distinto i, que vai ser o elemento que eu vou ter, aparece em contagem i, certo? Ou seja, contagem i, o enésimo elemento de contagem vai ter a quantidade do enésimo elemento de distintos, certo? Então, vamos executar? Deixa eu ver se está faltando... Não, aqui, ó, só ajeitar aqui um pouquinho. Quebrar isso aqui. Pronto. Agora sim. Vamos executar? Sim. Aí, para não fazer isso aqui 20, eu vou botar um númerozinho menorzinho, tá? Para não ter que digitar 20 vezes. Eu vou botar 5, só para a gente
acompanhar, tá certo? Então tá aqui, ó. De forma o número inteiro, 1, 2, vou botar 1 de novo, 2 de novo, 3 agora. Então, ó, o número 1 aparece 2 vezes, o número 2 aparece 2 vezes e o número 3 aparece 1 vez. Certo? Ou seja, ele contou os elementos distintos que tinha, tá certo? E ainda contou quantas vezes ele aparece cada um. Eu acho que essa daqui era uma das questões mais difíceis que tinha na lista. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Professor, eu poderia gerar gráfico no VS Code e implementar no MySQL? Gerar gráfico no VS Code e implementar no MySQL? Arthur, essa tua pergunta é meio... Como assim gerar um gráfico no VS Code e implementar no MySQL? Olha... MySQL guarda banco de dados, guarda dados. O que tu faz é buscar os dados lá no MySQL e você vai plotar o gráfico em alguma linguagem de programação. José Pereira disse assim, achei a chatinha essa. É, realmente essa daí é meio chatinha, viu, José? Eu gastei acho que uns 20 minutos para resolver ela. Mas concordo com você, essa daí é meio chatinha mesmo. Porque qual foi a visão que tem que ter? Atos falou assim, falta pegar a manha de criar outros arrays para auxiliar na resolução. Verdade, Atos. A manha dessa questão, qual é? A manha dessa questão é essa aqui, ó. Vê que você vai criar um array para guardar os números, vai precisar de um array para guardar os elementos distintos e um outro array para guardar a contagem dos elementos distintos. Certo? Aí realmente tem que ter essa manha aí, que nem o Atos tá comentando. É para o projeto de banco de dados e o professor pediu para gráfico também. Bom, Arthur, aí no meio de linguagem de programação aqui tá meio difícil, né? Faz o seguinte, depois da aula você me pergunta que eu vou ver se eu consigo dar uma ajuda a você, tá certo? Então, essa é aquela manha. Tinha que pensar nisso. Aí, você pode usar outros arrays também para armazenar outros tipos de informações também. Então, você criar arrays distintos para auxiliar na resolução da questão é uma coisa, não só nessa questão, mas em outras questões também. Certo? É uma coisa que você vai precisar fazer. Aí tem que ter essa visão. Aí esse tipo de visão você só aprende com o quê? Com o tempo, com fazer exercício, pensando um pouquinho, pesquisando. Tá joia? Dúvidas? Não? Posso partir para a próxima? Pode, tá filé. Pronto, então vamos lá. A próxima questão é essa aqui, ó, compacta. Desenvolva um programa no computador que lê um array A de 100 posições. Em seguida, compacta o array, retirando os valores nulos e negativos. Coloca o resultado no array B. Mostra o array A e B. Certo. Eu só vou voltar aqui, em vez de ser 5, eram 20, né? Gente, quando terminar a aula aqui, eu vou divulgar o gabarito, tá certo? Dessa lista. Aí vocês vão poder ver à vontade, tá bom? Não se preocupe em tirar foto, de ver a gravação aqui, porque eu vou mandar a lista. E quem quiser ver a gravação também da aula pode ver, certo? Opa. Vamos lá, o nome daquela questão é compacta. Tá. Compacta.html. Como eu disse antes, a questão diz o seguinte: desenvolva um programa para ler um array A de 100 posições. Então, eu vou aproveitar, fazer o mesmo esquema, certo? Então, tá aqui, ó. Um var, um array A, vazio, e eu vou botar 100 elementos lá dentro dele. Então, enquanto a.length for menor que 100, var num, parse int, prompt,
informe um número inteiro, certo? Aí eu vou fazer a.push colocando um número. Beleza até aí? Tranquilo, né? Aí ele faz o seguinte, ele diz, ó, compacto array, retirando os valores nulos e negativos. Esses nulos aqui, eu entendi como sendo zero, certo? Tá joia? Coloca o resultado no array B e mostra o array A e B. Então tá aqui, ó. Eu vou precisar do array A e vou precisar do array B também. Certo? Então tá aqui, ó. Vou fazer um for aqui no A, né? Var I igual a 0. Enquanto I for menor que A.length, deixa eu só, A.length. Cuidado com maiúsculo e minúsculo, viu, gente? JavaScript diferencia. Na prova também vou prestar atenção nesse tipo de coisa, viu? Preste bastante atenção. Certo? Então, ó, se o elemento AI for menor que zero, menor ou igual que zero, né? Aliás, se ele for maior que zero, é que eu vou colocar no meu array B, certo? AI. Porque veja só, o que ele quer é o seguinte, ele quer excluir os elementos nulos e os elementos negativos. Então, eu faço o contrário. Se o elemento for maior que zero, é que eu coloco no array B. Porque aí eu vou excluir quem? Eu vou excluir os elementos 0 e vou excluir os elementos menores que zero. Certo? Então, se for maior que zero, eu coloco lá no array B. Tá certo? E agora eu vou mostrar tanto o array A quanto o array B. Então, tá aqui, ó. For var I igual a 0 e menor do que A.length. Podia fazer muito bem assim, né? Ó. Muito mais jogo, né? Document.write A, mostrando meu array A, mais um BR, document.write B, mais B, mais BR. Certo? Dúvidas? Aí, para não fazer digitar 100 elementos, eu vou fazer com 5, certo? Só para a gente verificar. Então, tá aqui. Vamos executar. Compacta. Tá aqui. Informa o número inteiro. Eu quero 1, menos 3, 0, 2 e menos 5. Então tá aqui, ó. Ampliar. O array A é 1, menos 3, 0, 2 e menos 5. E o array B é 1 e 2. Ou seja, ele eliminou os valores negativos, que é o menos 3 e o menos 5, e eliminou também o 0, certo? Deixando só apenas os positivos. Tudo bem até aí, gente? Dúvidas? Essa foi bem facinha, né? Essa foi bem facinha, né? Foi menos difícil que a anterior. Menos difícil? Nada, homem. Foi mais facinho, uma das mais fáceis que tinha. Agora a anterior... Eu ainda consegui fazer cagada. É o quê? Eu ainda consegui fazer besteira. Era para tirar os negativos, né? Eu gerei uma nova matriz com os negativos também. Não, não precisa de matriz não, é só um array. Não, então, assim, queria gerar uma nova array com os negativos. Não tá de boa. Mas essa não estava difícil não. Certo? Não. Agora, realmente, eu concordo com o José Pereira, que aquela primeira lá estava bem difícil. Aquela primeira lá realmente estava meio dificilzinha.
certo? Mas também não estava impossível não, dava para fazer. Mas que estava realmente dificilzinha, estava. Não vou negar não. Tá? Vamos para a terceira? Divide pelo maior. Então a questão diz assim, ó, divide pelo maior. Escreva um programa de computador que lê um array de 100 posições de números inteiros e divida todos os seus elementos pelo maior valor encontrado no array. Mostre o array após os cálculos. Então tá certo. Ele quer que divida o próprio array, né? Então tá aqui. Cadê? Tá aqui. Então, vou fechar isso aqui. Criar um novo. Salvar. Divide pelo maior. .html. Então tá aqui. Então eu vou criar, ele quer um array de 100 posições, não é isso? 100 posições. Então tá aqui. Eu vou pedir para o usuário digitar 100 posições. Então tá aqui, ó. Var números, um array vazio. Aí eu vou fazer o while enquanto números ponto length menor que 100 var num igual a parse int prompt informe um número inteiro. Opa, aqui vou voltar lá na array números, números.len, opa, números.push. Pode ser var number? Não, professor, pode. Eu botei num para ficar, só para descrever menos, certo? Num. Certo? Aí eu coloco os 100 elementos. Aí agora eu vou precisar de uma outra variável, que eu vou chamar de maior, para descobrir qual é o maior elemento que eu tenho aqui nesse meu array, certo? Então, eu vou fazer assim, ó, meu maior vai receber o primeiro elemento de números, números 0, certo? Aí, esse maior, eu vou comparar com todos os outros elementos do meu array, e menos o primeiro elemento, né, que é o número 0. Então, tá aqui, ó, for, var, e começando com 1, não com 0, cuidado com isso. Não que vai ter diferença, mas é bom você atentar para esse tipo de detalhe, certo? Enquanto meu i for menor que números.length, faça i mais. Aí eu vou descobrir se ele é maior. Se números i for maior que maior, aí o que eu faço? Eu guardo, né? Então maior recebe números i. Certo? Esse tipo de questão a gente já fez antes. Lembram disso? Aí eu descubro qual é o maior. Aí o que falta agora é eu dividir todos os elementos pelo maior. Certo? Então o que é que falta fazer agora? Eu vou fazer um novo for. Tá aqui, ó. A novidade é essa, ó. Eu vou fazer um novo for. Um novo for. Começando de 0, né? Enquanto número.length fazendo o quê? Aí eu vou pegar o meu números i e vou fazer o quê? Vou pegar meu números i, dividir pelo maior e guardar de novo em números i. Eu estou alterando o quê? O meu array de números, certo? Finalmente eu posso mandar mostrar. Documents.write, mostrando aqui números. Mais números. Opa, números. Certo? Bota um documento para mostrar o antes, divisão e depois, professor. Boa ideia, José Pereira. Boa ideia. Vou fazer, certo? Atendendo a pedido aqui do nosso amigo José Pereira aqui, vou fazer um antes e um depois. Então, vou botar assim, ó. Antes
e depois. Depois. Para a gente poder comparar, certo? Vou botar um BR aqui. Pronto. Vamos executar. Opa, eu vou botar cancelar aqui, porque ele vai pedir 100 números. Aí 100 números é muito, certo? Vou colocar aqui menorzinho. Vamos botar uns 5 números. Menor que 5. Certo? Ah, não, ele pega o maior. Então tá certo. Então, 4, 5, 8, 10, 3. Então tá aqui, ó. Antes, 4, 5, 8, 10, 3. E depois eu dividindo. O maior foi 10, não é isso? Então todos os números têm que ser divididos por 10. Então tá aqui, ó. 0.4, porque 4 dividido por 10 dá 0.4. 5 dividido por 10 dá 0.5. 8 dividido por 10 dá 0.8. O 10 dividido por 10 dá 1. E o 3 dividido por 10 dá 0.3. Certo? Ou seja, ele está dividindo realmente pelo maior elemento do meu array. Tá ok? Dúvidas? Não? Deixa eu ver se tem alguma dúvida no chat. Essa também foi tranquila, né, José? Tá. E se eu quisesse fazer umas coisinhas diferentes? Vamos começar a fazer umas brincadeirinhas diferentes? Suponha o seguinte. Suponha que eu queria que nesse maior aqui fosse uma função. Que eu passasse o array e ele me tornasse o maior elemento da minha função. Certo? Como é que eu faria? Então, eu poderia fazer assim, ó, declarar uma function, vou chamar ela de maior, certo? Onde eu vou passar um array qualquer, vou chamar esse array de array, certo? Nome bem sugestivo. Aí eu quero fazer o quê? Eu queria pegar ele aqui, ó, vou pegar esse código daqui, jogar aqui na minha função, certo? Aí eu quero o seguinte, ó. Ele vai pegar maior. Vai pegar aqui arrays.length. Aqui tem que ser arrays também, né? Array, ó. Array e array. Aí aqui eu faria assim, ó. Return maior. Não é isso? Aí agora, tá faltando algum carinha aqui? Eu acho que é por causa da minha função que tá com M aqui, ó. Não é não. Então tá aqui. Tá aí maior. Aí eu vou fazer assim, ó. Meu maior vai ser igual a maior
Passando no Fabrício, Oi. na outra questão eu botei sem querer só os negativos, para ele gerar os negativos. Eu perco toda a questão? Eu tenho que dar uma olhadinha com calma, certo? Foi exatamente como tu fez. Eu vou olhar com calma. Se tiver certo aí, eu vou dar uma olhadinha. Tá certo? Tá faltando fechar a chave. Ah, é do if, né? Tem razão, Arthur. Obrigado. Ah, beleza. Não tinha visto essa chave aqui, não. Obrigado, viu, Arthur? Números aqui. Maior, passando maior. Dele aqui. Só que aqui tem um probleminha, certo, gente? Eu vou até adentrar isso para vocês. Em JavaScript, se você botar uma função, o nome dela, o nome dela é um identificador, tipo um identificador também. Então você tem que usar um nome diferente para os elementos que sejam diferentes do array, certo? Então eu vou mudar isso aqui, vou chamar isso aqui de seguinte, vou chamar ele de... Mudar o nome da função aqui, certo? Então eu vou chamar de maior número. Certo? Maior número do array. Então aqui vai ser maior número do array e números. Certo? Tranquilo? Pronto. E agora eu vou executar. Então, repara, eu criei uma função chamada maior número, que eu vou passar um array para ela, e ela vai me dar o maior número o maior elemento desse array. Aí nele é que eu vou dividir meus elementos, certo? Vamos executar aqui. Divide pelo maior. Informa o número em 3. Vou fazer o mesmo esquema, certo? 2, 3, 5, 10, 8. Então tá aí. 2, 3, 5, 10, 8. Divide tudo por 10, ó. 0.2, 0.3, 0.5, 1 e 0.8. Tá certo? Só que na questão ele pedia quantos elementos? Eram 100 elementos, né? Eram 100 elementos. Eram 100 elementos. Certo? 100 elementos. Então, como eram 100 elementos, eu mudo aqui, né? 100 elementos. Começa a ter essa visão de, poxa, eu posso criar uma função para fazer esse tipo de coisa. Posso. Aí você cria uma função para fazer. Eu acho que nesse ele dividiu ele mesmo, tu percebeu? No outro ele não dividiu. Não, fez igual. Como assim não dividiu ele mesmo? O 10 ele dividiu ele mesmo. E é para dividir mesmo. E no outro eu acho que ele não dividiu. Dividiu. Tenho certeza. Beleza, então. Viu? Depois dá uma olhadinha na gravação que você vai ver que ele dividiu. Tá certo? Dúvidas, gente? Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma dúvida. Ó, o José também está dizendo que dividiu. Vamos lá, vamos fazer outra questão aqui da lista. Cadê? A 4. Array somas. Desenvolva um programa de computador que lê dois arrays A e B de 50 posições de números inteiros. O programa deve, então, subtrair o primeiro elemento de A do último elemento de B, acumulando valor. Subtrair o segundo elemento de A do penúltimo de B, acumulando valor. E assim por diante. Mostra o resultado da soma final. Ou seja, ele tem que subtrair e sair acumulando a soma dessas subtrações aí. Tá certo? Talvez isso tenha... Acho que tem algumas pessoas que estavam reclamando dessa questão. Ah, essa questão está certa, não está legal, mas está correta sim. Certo? Vamos fazer ela para vocês verem como é que seria isso. Seria assim, ó. Vou salvar essa questão aqui. Criar outra. Arrays somas.html. Então, o que é que ele quer? Ele quer um array, dois arrays, né? Então tá aqui, script. Ele quer um de 1A de 50 elementos. Um B também de 50 elementos. Certo? Então tá aqui, ó. Enquanto a.length for menor que 50, mesmo esquema, certo?
var_num igual parseInt prompt informe um número inteiro. A.push, opa, A maiúsculo, né? A.push passando num. Certo? E a mesma coisa para o B. Então tá aqui, ó. Para diferenciar um do outro, vou botar assim, forma o número inteiro de A para de A. E o outro vai ser de B. Não vou botar de não, vou botar assim, para A e para B. Certo? E agora eu vou fazer um for. Então tá aqui, ó. Vou fazer um for. Por que eu vou fazer um for? Porque eu quero percorrer os 50 elementos. Porque eu vou pegar o primeiro elemento do A para subtrair com o último elemento de B. E assim sucessivamente. Certo? E ainda acumulando. Então eu ainda vou precisar de uma outra variável chamada soma. Que eu vou começar soma que eu vou acumular as somas. Certo? Então tá aqui, ó. Var i igual a 0. Enquanto o meu i for menor que meu a.length. Por que a.length? Porque tanto A podia ser 50 também, tá? Mas tanto o meu A quanto o meu B tem o mesmo tamanho. Então podia ser a.length, b.length ou podia ser 50. Fica a seu critério, certo? E mais. Por que eu estou fazendo com a.length? Eu estou fazendo com a.length para você se acostumar a sempre perguntar ao array qual é o tamanho dele, quantos elementos ele tem, certo? Essa é uma prática mais flexível do que você colocar um valor fixo, certo? Então se acostume a usar o a.length. Aliás, o array.length, né? Vou pegar o primeiro, então tá aqui, ó. Vou pegar o primeiro elemento de A, AI, e vou subtrair com o último elemento de B. Então tá aqui, ó. Como é que é o último elemento de B? É b.length menos 1. Concorda comigo? Só que depois ele quer o quê? Ele quer que eu pegue o segundo elemento de A com o penúltimo de B. Ou seja, quando o primeiro passado aqui, isso aqui do for que isso aqui vai executar, o que vai acontecer? Vai ter A índice 0, certo? Menos B e 49, tá? Que é o último elemento de B. Aí na segunda passada aqui vai ficar A índice 1 menos B 49. Eu não quero 49, eu quero que seja 48. Então o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que subtrair também o meu I. Porque à medida que meu I vai aumentando, ele vai aumentando aqui no índice A1 e vai aumentando e vai decrementando também aqui no meu B.length. Ou seja, aqui vai virar 48. Na próxima passada vai ser A índice 2 e aqui vai ser B, esse B 47, certo? E assim sucessivamente. Tudo bem até aí, gente? E essa subtração, o que é que eu vou fazer com ela? Eu vou acumular nas somas. Então tá aqui, ó, soma é igual a soma mais a índice I de B-length, certo? No final ele pede para mostrar a soma, né? Document.write soma. Certo? Aí para isso aqui não ficar muito grande a execução, eu vou botar 5 números de cada, certo? Mas tenha em mente que é 50. Depois eu altero para 50. Certo? Não subtrair 1 do B.length. Ótima pergunta, Arthur. Por que eu estou subtraindo com B-1 aqui? Esse B-1, Arthur, se você dar uma olhadinha lá nos slides, você vai se lembrar que o elemento B.length, ele tem a quantidade de elementos do meu array. Por exemplo, se meu array é 5, B.length vai ser 5 também.
Mas como o array começa de 0, se eu quero indexar o último elemento, eu tenho que fazer o quê? A quantidade dele menos 1. Porque se b.length for 5, e o último elemento é b4, b de 4, então b.length dá 5. Para poder dar o 4, eu tenho que fazer b.length menos 1. Não sei se deu para esclarecer aí sua dúvida. Entendeu, né? Exatamente. Joia. Qualquer dúvida, dá uma olhadinha lá no slide lá que eu explico isso bem direitinho. No slide de arrays. Certo? Vamos executar com 5? Digite o número inteiro para A. 1, 2, 3, 4, 5. Para B agora. 6, 7, 8, 9, 0. Deu um nota number. Por que deu um nota number? Quem sabe me dizer? Deu um erro. Concordo, Arthur. Mas por que deu um erro? Quem sabe lembrar? É um detalhezinho, mas é um detalhezinho muito importante. No caso do menos 1... Eu criaria um novo array. Ou então... Não. Você criou um novo array? Não inicializar a Foi sua um soma. novo. Exatamente, Zé Pereira. Não inicializar a soma. A variável Foi soma também. faltou inicializar. Com qual valor eu coloco lá, Zé Pereira? Diga lá. Bota 0. É exatamente, né, Rafael? Porque o 0 faz o quê? 0, exatamente, Zé Pereira. Bota 0 porque 0 é elemento neutro da soma, não é isso? Então tá aqui, ó. Soma igual a 0. Agora vai dar correto. Certo? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Para B agora. 6, 7, 8, 9, 0. Soma, menos 15. Por que tem um valor negativo? Porque os valores que eu informei no array B eram maiores do que o do array A. Por isso tem um valor negativo. Aí ele somou todos os valores negativos, aí deu o quê? Um valor negativo, menos 15. Certo? Dúvidas? Alguma dúvida, gente? Não? Joia. Então, olha só, gente, pessoal. Eu iria fazer com vocês agora a quinta questão, mas vou deixar para fazer a quinta questão na próxima aula, porque a quinta questão é um pouquinho grandinha, eu quero fazer ela com calma, principalmente no produto matricial de A por B, certo? No produto da matriz A e B. Que eu quero discutir algumas coisas com vocês, principalmente multiplicação de matrizes, tá joia? Aí eu vou parar por aqui. José Pereira disse que achou a quinta mais difícil que a primeira. É um pouquinho mais difícil. É variável, né, José Pereira? O que é que você achou mais difícil? Em José Pereira, o produto matricial ou a soma de diferença com a transposta? Arthur disse que a 5 pulou. Arthur, a 5 era para fazer, né? Não conseguiu fazer nadinha da 5, Arthur Arruda? A manipulação para poder realizar as operações. Quais operações, José Pereira? O produto matricial, a soma, a diferença. Só fiz a parte matricial A11, A12, mas fazer a parte dos valores eu consegui.
Arthur Arruda está informando. Transporte e multiplicação. Transpor a matriz e realizar a multiplicação. A neta tá ruimzinha. Tá certo. Eu não consegui. Arthur Arruda fala que não conseguiu. Tá certo, Ana. José Pereira, essa quinta questão realmente é um pouquinho chatinha de fazer. Certo? Mas não é bicho de 7 cabeças, não. Mas eu concordo com você. Realmente, ela, talvez comparando com a primeira questão, realmente ela seja um pouquinho mais difícil. É porque a primeira questão tem que ter aquela visão de você criar 2 arrays, né? Vai acreditar em mim? Não, mas é porque é uma coisa mais pessoal, né? Realmente, se você diz que essa quinta questão ela é mais difícil do que a primeira, eu concordo. Se você parar para analisar que a primeira questão, você tinha que criar 2 arrays, né? Um para ser os distintos e outro para guardar a contagem dos elementos distintos. Se você não tivesse essa visão, realmente ia ficar mais complicada. Certo? Mas você tendo essa visão, aí fazer a produto matricial de A para B, realmente, na minha opinião, é um pouco mais difícil. Certo? Bom, deixa eu fazer a chamada então. A questão da